Operadores lógicos. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Operadores lógicos. Em algoritmos, vimos que existem 3 operadores, mas a gente utilizou mais, de certa forma, assim, de forma geral, 2 operadores, né? Mas existe o de negação, que é o não. Existe o e o ou. Basicamente, o e funciona assim, né? Se os dois lados, né? Se eu tenho uma proposição aqui ligada pelo e, né? Se eu tenho 2 proposições ligadas pelo e, o resultado disso aqui só vai ser verdadeiro se os 2 lados forem verdadeiros. Se um dos 2 lados forem falsos, ou ambos, né? Tudo isso aqui vai reproduzir um valor falso. Só vai ser verdadeiro se os 2 lados forem verdadeiros. E se tiver conectado por... Né, se eu tiver 3 proposições conectadas pelo e, assim, também. Só vai ser verdadeiro se as 3 forem verdadeiras. Basta que uma seja falsa para invalidar todas elas. Né? Já no ou é diferente um pouco. Né? Com o ou, é assim, se eu tenho uma proposição, 2 proposições ligadas pelo ou, basta que uma das duas sejam verdadeiras ou ambas para isso aqui me devolver um resultado verdadeiro. É o oposto do e, né? Se ambas forem falsas, né? Quer dizer, somente se ambas forem falsas, o resultado disso vai ser falso. A extensão para 3 ou mais proposições é similar. O que a gente precisa deixar evidente aqui? Que o operador, uma determinada operação lógica, né, com o e, tem maior precedência sobre uma operação lógica com o ou. Tá? Isso aqui é importante. Vou deixar assim não para não confundir. Tá? Então isso aqui é importante. Tá? O não, basicamente é um operador de negação. Né? A gente não utilizou muito ele, porque a gente não, ainda na programação, inclusive, não tivemos uma oportunidade muito boa para fazer isso. Né? Em C, como que ficariam esses operadores? O de negação é representado pelo exclamação. Né? O E é pelo símbolo de E comercial, 2 E comerciais, né? Assim. E o OU é a barra vertical, 2 barras verticais. Né? E aí, no caso, eu colocaria a proposição aqui. Né? Os operadores relacionais, quais são eles? Vou colocar aqui mais para baixo. Quem são os operadores relacionais? Para que servem? Servem para relacionar 2 coisas, por exemplo, 2 variáveis, 2 valores, né? Então, quem são esses operadores? Maior que, menor que, vimos em algoritmos menor ou igual nessa representação, ou assim, né? Você pode encontrar nos livros. Símbolo de igualdade, acho que a gente viu assim, né? Com 2 iguais. Mas você pode encontrar também assim, em outros lugares. Símbolo de diferente, vimos assim em algoritmos, mas em alguns livros vocês podem encontrar assim também. Né? E como que seria em C? Exatamente o que eu coloquei, como a gente viu em algoritmos, eu acho. Né? Eu acho que a gente viu exatamente conforme a linguagem C, para a gente não ter muita confusão. Maior que, menor que, maior igual, menor igual, igualdade, 2 símbolos de igual, vou colocar aqui para baixo, igualdade e diferença. Por exemplo, se eu colocar assim 5 igual a 6, isso aqui vai me devolver um valor lógico falso, porque 5 não é igual a 6, né? Se eu colocar 5 diferente de 6, isso aqui vai me devolver um valor lógico verdadeiro, porque 5 é diferente de 6. Agora, se por exemplo eu utilizar um operador lógico de negação, que eu falei anteriormente, se eu envolver isso aqui com parênteses e colocar isso aqui, o que vai acontecer? Como o resultado dessa operação aqui entre parênteses é verdadeiro, o operador de negação, ele vai fazer o que? Ele vai inverter o resultado que deu anteriormente. Então, se deu verdadeiro, então esse resultado vai ser falso. Então, o operador de negação serve para negar um valor lógico. Beleza? Vimos também os tradicionais operadores de entrada e saída. Operadores não, né? Comandos de entrada e saída.
Entrada não, né? E barra S. Lembra disso? Escreva. Para que serve escreva? Para exibir uma mensagem na tela para o usuário, né? A sintaxe era assim, entre aspas duplas, eu colocaria a devida mensagem que eu gostaria que fosse exibida para o usuário. E o leia, entre parênteses, colocaria aqui o nome da variável que eu gostaria de ler o valor da entrada, para que esse valor que o usuário informasse na entrada fosse atribuído a essa variável, né? Então, por exemplo, se vamos supor que eu tenha declarado aqui uma variável do tipo inteiro x, eu vou colocar assim, escreva, informe um número, né? O usuário sabe que é um número inteiro. Leia x significa que quando o usuário digitar um valor e teclar Enter, o leia x vai pegar esse valor que o usuário digitou e armazenar na variável x. Ah, mas e se o que o usuário colocar for uma letra? Vai ser armazenada a letra na variável? Não, né? Vai dar um erro, mas a gente não está preocupado com esse erro, a gente não está preocupado em tratar esse erro de entrada do usuário. A gente assume até o momento, inclusive até nessa disciplina, a gente vai assumir que o usuário, ele sabe, ele vai informar as entradas da forma que a gente gostaria que os nossos algoritmos e os nossos programas esperam que sejam informados, né? Vou realizar aqui, deixa eu colocar aqui um resultado, aí eu vou colocar aqui vamos supor que esse algoritmo calcule o triplo do valor que o usuário informou na entrada. Então, R vai receber X multiplicado por 3, né? Escreva, exibir a mensagem na saída, o triplo de, aí eu vou colocar o valor que o usuário informou na entrada, né? R, né? Faltou as palavras reservadas algoritmo e fim algoritmo, né? Que eu vou colocar aqui agora, só para ficar redondinho. Fim algoritmo. Como que ficaria isso em C, já para aproveitar o embalo aqui, né, da tradução? Teria que inicialmente colocar... Primeiro eu precisaria criar o arquivo, né, o arquivo.c, isso aí, imagino que vocês já tenham relembrado, né? E depois, né, começaria colocando essas inclusões, né, bem como aqueles comandos que estão padrão, né, em todos os nossos códigos. Int main, declaração das variáveis x, r, ponto e vírgula, printf, informe um número, scanf, leia, né? Porcentagem d. Como a gente espera que o usuário informe um número inteiro, a gente utiliza o porcentagem d por conta desses conversores de tipo aqui, né? Se fosse um número real, seria um porcentagem f ou um porcentagem lf, de acordo com o que você colocou na declaração da variável, né? O tipo que você declarou lá no começo. Como eu declarei como inteiro, então eu vou utilizar aqui porcentagem d, um e comercial em x, né? Então, é exatamente isso. O usuário vai informar alguma coisa da entrada e o conversor do tipo vai tentar pegar essa entrada e transformar num inteiro para armazenar aqui na variável x, né? Na sequência, o que vai acontecer? R recebe x multiplicado por 3, ponto e vírgula, e depois exibição do resultado. Printf, o triplo d. Como eu quero colocar o conteúdo das variáveis, né, eu coloco uma porcentagem d, né? Dois pontos, aí eu vou continuar aqui embaixo. Outra porcentagem d. Fecho as aspas duplas. E aí, na sequência, eu coloco quem são essas variáveis, quem são esses valores que eu estou representando aqui pelos porcentagens d na minha mensagem, que no caso é o x e o r, respectivamente, né? Ponto e vírgula.
return 0 e fim algoritmo, né? Beleza, pessoal? Bom, então, na sequência, dando continuidade aqui com esses conteúdos, implementamos alguns algoritmos sequenciais, né? Que são isso aqui. Por que recebem o nome de algoritmos sequenciais? Porque do início ao fim, todas as instruções que eu coloquei aqui no meu algoritmo, elas são executadas, né? Por isso que se chama algoritmos estruturados ou sequenciais, tá?